Os dragões são as criaturas mais fantásticas do universo de Gelo e Fogo e com certeza devem ser a maior atração de House of the Dragon. Em Game of Thrones nós tínhamos apenas 3 deles e agora na nova série desse universo deveremos ter pelo menos 20. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre todos os dragões que veremos em House. Agora pessoal, eu quero trazer para vocês o ranking completo dos dragões mais fortes e poderosos da série. Eu fiz esse ranking baseado obviamente no conteúdo dos livros, levando em conta quantas batalhas e duelos esses dragões vencem, a idade e o tamanho deles. Preparados? Então deixem o seu like aí embaixo para ajudar o canal. Confere também se você já é inscrito aqui no Voo do Dragão. Sem mais enrolação pessoal, e bora pro vídeo. Em 17º e em último lugar, Morgorhu, Skriko e Tyrax. Esses eram os dragões bebês da dança. Todos eles ficaram lá no fosso e tinham aproximadamente de 3 a 5 anos de idade. Não sabemos se todos eles poderiam voar, mas é fato pessoal que devido ao seu tamanho eles ficavam protegidos lá no fosso dos dragões, bem longe da guerra. Justamente porque eles não conseguiriam duelar com os outros dragões adultos e por isso eles estão em último lugar nessa lista. Tempestade. Em 16º lugar está o dragãozinho do Aegon III, que era um bebê que mal podia levantar voo com seu montador. Apesar disso pessoal, eu acredito que o Tempestade fica na frente dos outros dragões menores, porque ele simplesmente conseguiu voar uma única vez para salvar o Aegonzinho, mesmo após levar dezenas de flechadas da Triarquia. Por isso pessoal, ele merece aí o 16º lugar nessa lista. E em 15º, Arrax. O dragão do Lucerys Velaryon era pequeno, porém já conseguia levantar voo com seu montador e ele inclusive chegou a lutar a primeira batalha de toda a Dança dos Dragões. Porém quem lê os livros sabe que foi a única batalha que ele conseguiu lutar, porque essa batalha do Arrax aconteceu com ninguém menos que a Veiga. Então pessoal, ele acabou não tendo chances contra ela. De qualquer maneira, ele com certeza fica aí na frente dos dragões bebês da dança. E em 14º lugar, Sheepstealer e Grey Ghosts. Esses eram os 2 dragões selvagens que viviam lá em Dragonstone durante a Dança dos Dragões. O Sheepstealer pessoal chegou a ser montado e se destacou na tomada de Porto Real e na Batalha da Guela durante a guerra. Porém ele nunca enfrentou nenhum outro grande dragão e por isso pessoal eu acho que ele merece o 14º lugar na lista, empatado com o Grey Ghost, que apesar de ser um dragão indomável que matou vários cavaleiros que tentaram montá-lo, foi derrotado aí pelo Sunfyre, o dragão do Aegon II. E em 13º lugar nós temos o Vermax. O Vermax, para quem não sabe, foi o dragão do Jaehaerys Velaryon, o filho da Rhaenyra. Ele tinha aproximadamente a idade do seu montador durante a dança, que era em torno dos 18 anos. Era um dragão um pouco mais velho do que os anteriores que a gente viu aqui na lista, então por isso pessoal ele tinha um tamanho um pouco maior. Ele conseguiu sobrevoar o Westeros inteira durante a guerra e chegou a ir até o norte lá em Winterfell com facilidade. Ele também se destacou lutando na Batalha da Guela, onde bravamente enfrentou a Triarquia. Apesar disso pessoal, o Vermax não durou muito tempo e acabou sucumbindo nessa batalha. E em 12º lugar está Amon Densher. Amon Densher, ou Baila-Lua, se você não sabe, era o dragão da filha do Daemon Targaryen, a Bella Targaryen, e era bem jovem e pequena. Apesar disso, pessoal, nós sabemos que a Amon Densher era extremamente ágil. E por isso, por ser tão rápida e habilidosa, a Amon Densher quase deu um baile e quase derrubou o Sunfyre, que era bem mais velho e também bem maior. Por isso, pessoal, eu acredito que a Amon Densher merece a 12ª posição nessa lista. Em 11º lugar está a Syrax. A Syrax era a dragão da rainha Rhaenyra Targaryen e era conhecida por ser uma das mais fortes devido aos cuidados da princesa. A Syrax colocou muitos ovos e era esplêndida e muito bela. Antes mesmo do começo da dança, ela já era conhecida por ser um dragão grande e poderoso. Porém, ela não lutou nenhuma batalha durante a Dança dos Dragões, o que na minha opinião acaba deixando ela aí um pouco abaixo nessa lista. Por isso, pessoal, eu não consigo colocar ela aí numa posição mais alta. E eu deixo aí a pergunta no ar. E se a Syrax enfrentasse os outros dragões,
sendo realmente tão bem cuidada como ela era, como vocês acham que ela sairia? Será que nós vamos ver uma mudança nos livros e ver ela lutando alguma batalha em House of the Dragon? Pessoalmente, eu adoraria ver ela lutando as batalhas aí ao lado da Rainha Rhaenyra na série. E abrindo, pessoal, o nosso top 10, nós temos o Canibal. O Canibal, como vocês já devem saber, era um dragão selvagem que jamais foi montado. E por isso ele ficou de fora das batalhas da Dança dos Dragões. Porém, ele era conhecido por devorar e comer outros dragões menores. Ele era bem mais velho que todos os outros dragões selvagens, sendo que os rumores apontam que ele já era visto pelos céus de Westeros desde o início do reinado do rei Jaehaerys. Tudo indica, pessoal, que se o Canibal fosse domado e conseguisse lutar a dança, ele seria um dos maiores dragões de toda a guerra. Em nono lugar, Dreamfire. A Dreamfire, apesar de ficar presa dentro do Fosso dos Dragões e não lutar diretamente em nenhuma batalha durante a guerra, era uma das maiores bestas vivas durante a dança. Era um dos dragões mais velhos nessa época, tanto, pessoal, que ela nasceu ainda durante o reinado do Aegon I, o Conquistador. Para vocês terem uma ideia de todos os dragões que estavam lá no Fosso dos Dragões durante o ataque em Porto Real, ela foi a única dos dragões que conseguiu quebrar suas próprias correntes e se soltar. Os rumores, inclusive, dizem que ela matou mais homens no fosso do que todos os outros dragões que estavam lá juntos. E foi ela, pessoal, a própria Dreamfire, que conseguiu destruir o Fosso dos Dragões após levantar voo e bater na cúpula interna do fosso. Ou seja, o Fosso dos Dragões só ficou assim, como a gente viu em Game of Thrones, por causa dela. Então, sem sombra de dúvida, era um dos dragões mais poderosos de toda a dança. E em oitavo lugar, Tessarion. A Rainha Azul, como era conhecida, era jovem, porém muito habilidosa. Junto com seu montador, o Daeron Targaryen, ela lutou diversas batalhas durante a Dança dos Dragões em favor dos verdes, tendo um destaque, pessoal, muito grande na Batalha de Vinho Mel, uma das maiores batalhas que vimos aí em toda a guerra. E seguindo, em sétimo lugar, temos o Sea Smoke. O Sea Smoke também era jovem e ficou conhecido por ter o tamanho aproximado da Tessarion. Alguns, pessoal, relatam que ele era ligeiramente maior que a Rainha Azul. Ele, inclusive, lutou também algumas batalhas durante a dança, junto do Aegon Velaryon, que foi o seu montador. O curioso, pessoal, é que o Sea Smoke e a Tessarion se enfrentaram durante a Dança dos Dragões, e segundo os relatos, era impossível saber quem iria vencer, até o Vermithor atacar o Sea Smoke, dando um fim a essa briga. Em sexto lugar, nós temos o Sunfire. O Sunfire, como muitos devem saber, ficou conhecido por ser o dragão mais belo já visto em toda a história de Westeros. Ele tinha literalmente, pessoal, belas escamas douradas, e por isso o dragão se destacava tanto entre os outros. Ele era o dragão do rei Aegon II, o meio-irmão e o maior rival da Rainha Rhaenyra Targaryen. E apesar da sua beleza, pessoal, o Sunfire foi extremamente perigoso, conhecido aí por derrotar e matar pelo menos 3 dos maiores dragões da dança. O Sunfire era literalmente imbatível, tanto que o dragão jamais foi derrotado em nenhuma batalha, e por isso ele merece o 6º lugar nessa lista. Em quinto lugar, nós temos o Asa Prata. A dragão da Rainha Alicene era uma das criaturas mais velhas que voou pelos céus de Westeros durante a Dança dos Dragões. Ela era extremamente grande e também muito habilidosa, e jamais foi derrotada em todos seus confrontos durante a Dança dos Dragões. No final da guerra, pessoal, a Asa Prata ficou sem o seu montador, e usando a sua inteligência, ela simplesmente fugiu de Westeros e viveu o resto da vida como um dragão selvagem, ficando conhecida como um dos únicos dragões que sobreviveu à dança. Em quarto lugar, nós temos o Vermithor. Vermithor era um dos dragões mais velhos de Westeros durante a Dança dos Dragões. E segundo os relatos, pessoal, no começo da guerra, a besta tinha mais de 100 anos de idade. Devido a isso, a gente consegue imaginar também que ele é um dos maiores dragões dessa guerra. Durante o reinado do rei Jaehaerys Targaryen, anos e anos antes da dança, e segundo alguns mestres, só não era maior que Balerion e a Veiga. Para vocês terem uma ideia, pessoal, do poder do Vermithor, em uma das batalhas da dança, ele simplesmente arrancou a cabeça do Sea Smoke com a sua própria boca. Era um dragão extremamente poderoso que certamente vai causar aí muito estrago em House of the Dragon. E em terceiro lugar, nós temos a Meleys, a Rainha Vermelha. Apesar
Apesar de ser um dos primeiros dragões a partir da dança, é impossível negar, pessoal, que a Meleys era extremamente poderosa. Era uma das dragões mais velhas de toda a guerra. E como eu disse aqui no canal nos vídeos anteriores, a Meleys é derrotada na luta contra Veigar e o Sunfire. E isso só aconteceu porque os dois dragões se uniram contra ela. Segundo relatos das pessoas que estavam lá nessa guerra, a Meleys conseguiria derrotar o Sunfire com facilidade e ainda assim conseguiu aguentar muito tempo lutando contra os dois dragões. E lembre-se, pessoal, que a Veigar era o maior dragão de toda a dança. Certamente, se não fosse por essa covardia dos verdes em enfrentar a Rainha Vermelha em 2, a Meleys seria um dos dragões mais lendários de toda a história de Westeros. E em segundo lugar, nós temos, sim, a Veigar. A Veigar, pessoal, era sim a maior dragão da dança, indiscutivelmente. Era simplesmente a dragão mais velha e a única dragão que havia lutado ao lado dos conquistadores durante a conquista de Westeros pelos Targaryens. No entanto, pessoal, na minha opinião, a gente tem que levar em conta uma coisa. A gente sabe que o tamanho excessivo da Veigar também trouxe alguns pontos negativos, e um deles que isso atrapalhava a agilidade dela no ar. E por isso, pessoal, e apenas por isso, eu deixo a Veigar na segunda posição entre os dragões mais poderosos de House of the Dragon. Porque em primeiro lugar nessa lista dos dragões mais poderosos de House of the Dragon, nós temos ele, sim, o dragão do Daemon Targaryen, Caraxes. Caraxes era simplesmente o dragão mais temido de Westeros durante a dança. Apesar de não ser tão grande em tamanho quanto a Veigar, ele era muito, mas muito habilidoso. E acima de tudo, pessoal, ele era muito experiente. Era um dos únicos dragões de Westeros com experiência em batalhas antes da dança. Isso, pessoal, porque o Daemon Targaryen usou o Caraxes para enfrentar a Triarquia sozinho, acabando com um dos maiores inimigos que o Westeros já enfrentou além do Mar Estreito. Fora isso, sabemos que absolutamente nenhum dragão foi capaz de parar o Caraxes durante a dança. O Caraxes conseguiu inclusive enfrentar a Veigar par a par, que, como eu disse, era o maior dragão de Westeros. Para mim, pessoal, isso simplesmente coloca ele como o dragão mais poderoso de House of the Dragon. Pessoal, então essa foi a minha lista e agora eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários quais são os dragões mais poderosos que a gente vai ver em House aí, na sua opinião. Deixe também mais sugestões de vídeos e listas como essas que vocês querem ver aqui no Voo do Dragão. Por hoje era isso, pessoal. Não esqueçam de deixar seu like aí embaixo aí para ajudar o canal. Valeu, até o próximo vídeo e fui!